Então vamos lá. Dando continuidade ao estudo dos atos administrativos, vamos trabalhar a espécie. Vai levar aí alguns minutos nossos, mas isso aqui é muito legal. Não cai muito em prova, mas dá para a gente fazer até uma revisão do que a gente... Dá para a gente fazer até uma revisão do que a gente trabalhou na aula passada, certo? Ó, presta atenção, olha para mim, olha para mim. Ó, na aula passada, inclusive tem aí também no YouTube, Poderes da Administração, parte 1 e 2, professor Antônio Helder. É só procurar, dar uma olhada também na aula passada. Na aula passada, nós trabalhamos poderes e percebemos que a administração pública, ela tem alguns poderes, para quê? Para que ela consiga trabalhar e ela consiga fazer com que o administrado receba alguns benefícios, certo? Então, a gente percebeu que a administração tem poder de polícia, como você falou. Por quê? Porque ela vai poder praticar... Quais eram os atributos do poder de polícia que a gente percebeu? Auto-executoriedade, coercibilidade e discricionariedade. Por quê? Porque a administração ela não vai perguntar ao administrado se o administrado quer que ela aplique uma multa, se o administrado quer que ela feche o supermercado porque tem produto vencido ou estragado. Por quê? Porque a administração ela tem poder. Porque ela vai fechar aquele estabelecimento, porque o interesse público é muito maior, né? A gente percebeu também poder disciplinar. Poder disciplinar. A administração ela vai atingir o seu agente, o servidor público que fez alguma coisa, ela vai lá e vai aplicar sanções naquele cara. A gente percebeu o poder hierárquico, que é o poder que a administração tem. De quê? Lembra do poder hierárquico? De organizar a própria administração, delegar competência, avocar competência. Lembra disso? Ok? Então, poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia, poder discricionário, poder vinculado. A gente percebeu tudo isso na aula passada. Então, a administração tem esses poderes. E quando ela pratica um ato, dá para perceber esses poderes? Dá para perceber esses poderes. Por exemplo, atos normativos. Quando a administração ela faz um ato que... Eu dei um exemplo para vocês na aula passada. Existe o Código de Trânsito Brasileiro. É uma lei? Mas precisa de alguém explicando aquela lei. Para explicar aquela lei, o que é que vai acontecer? Resoluções de quem? Do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito. Então, o CONTRAN vai fazer resoluções que explique ou que tente explicar o Código de Trânsito Brasileiro e suas especificações. Tá certo? Então, o que é isso? Isso é o poder regulamentar da administração pública. Trabalhamos na aula passada. Olha para mim, olha para mim. Trabalhamos o poder regulamentar na aula passada. Então, quando o CONTRAN faz uma resolução do CONTRAN, o que é isso? Isso é um ato. Como é o nome desse ato? Aqui, ó. Ato normativo. Isso é um ato normativo. Por quê? Porque o CONTRAN ele está normatizando a lei, lógico, dentro dos limites da lei. O CONTRAN está normatizando a lei. Para quê? Para dar uma fiel execução à lei. Apenas isso, velho. Para dar uma fiel execução à lei. Então, quando a administração pública ela faz um ato, ela está fazendo o quê? Um ato o quê? Um ato normativo. Dúvida? Nenhuma. Né? Sim ou não? Não dúvida. Sim dúvida ou não dúvida? Bom, tudo bem. Quando a administração faz... Então, isso aí a gente entendeu. Quando a administração faz algum ato, dentro da própria administração, algum ato, por exemplo, remoção do servidor, policial militar, fulano de tal, do batalhão, do 1º batalhão para o 4º batalhão de polícia militar. Isso é o quê? Isso é um ato. Dentro de onde? Da própria administração. Esse ato está fazendo o quê? Esse ato está organizando a própria administração. Como é o nome desse ato? Ato ordinatário, certo? O ato ordinatário, ele está altamente vinculado. O ato ordinatário é o ato que o poder hierárquico se veste desse ato, né? Ou o contrário, o ato se veste do poder hierárquico e tenta organizar a própria administração pública. Deu para entender? Então, esse ato ordinatário, ele vai
aparecer no interior da administração, se você não está vendo aí na câmera, ó, interior da administração, ele é vestido pelo poder hierárquico e ele somente alcança os servidores. Por quê, velho? Porque o poder hierárquico, ele não vai alcançar esse ato ordinatário, ele não vai alcançar o particular. Por quê? Porque ele é interno. Ele é interno dentro da administração pública, certo? Então, esse poder ordinatário se veste de poder hierárquico, está dentro do interior, velho. Eu estou com pleonasmo para você entender. Dentro do interior da administração pública, certo? E alcança somente os próprios servidores, beleza? Exemplo, Helder, exemplo. A remoção do servidor, diz aí, cara. Também, certo? Alcança os servidores e também esses particulares, ok? Negociais. Os atos negociais, eles alcançam os particulares. Como é esses atos negociais? Os atos negociais quando a administração ela faculta ao particular o exercício de determinada atividade. Por exemplo, uma licença, uma autorização, uma permissão, certo? Então, vamos lá. Atos negociais. Vou dar um exemplo. Nos atos negociais, os particulares, eles vão... Para de dar risada, mulher. Eles vão... A administração faculta aos particulares o exercício de determinada atividade. Por exemplo, imaginar que você quer construir um prédio, certo? Então, o que é que você vai fazer? Você primeiro vai pedir uma licença na prefeitura. Porque não é de bolo, pô. Não é de bolo. Por exemplo, quando a gente passa nos prédios e tem uma placa, engenheiro fulano de tal, CREA tal, arquiteto fulano de tal, CREA tal. O que é aquilo ali? Aquilo ali é exatamente o símbolo, né, o simbolismo de quê? De um ato negocial. Por quê? Porque o cara que vai construir o prédio, junto com o engenheiro, com o arquiteto, não sei quem é que vai. Sei que essa galera se junta e vai fazer o quê? Vai pedir uma licença. A prefeitura pode não dar essa licença se esses particulares que eu disse, o dono, a empresa, o engenheiro e tal, se eles cumprirem todos os requisitos que a lei determina, a prefeitura não pode proibir esses caras, beleza? Mas, por exemplo, vamos imaginar que na orla, por exemplo, João Pessoa. João Pessoa não pode construir prédios acima de 5 andares na orla. Então, se o cara chegar lá com um projeto, com um prédio de 5 andares, tá todo com planta, com a porra toda, eu não entendo mais dessas coisas, mas tá com a porra toda, com planta, tudo certinho. A prefeitura pode negar a construção do prédio? Não pode, pô. Por quê? Porque ele está todo dentro da legalidade, está todo dentro da lei. Vocês entenderam a ideia? Então, qual é aí pronto, o que a prefeitura vai dar? Uma autorização. E essa autorização é o quê? É um ato. Um ato o quê? Um ato administrativo. E qual é esse ato? Ato negocial, certo? Por quê? Porque a prefeitura vai... por exemplo, você chega e diz, vou fazer concurso para a polícia militar. Fazer concurso para a polícia. O que é que precisa? Habilitação. Aí você não tem habilitação, aí você vai tirar sua habilitação. Aí você faz a prova, vai para a autoescola, faz a prova, faz 22 pontos, né? Mínimo é 21. Você vai para o dia da baliza, você não sabe dirigir muito bem, mas vem um espírito assim do inferno entre você e você consegue fazer a baliza, beleza? Você conseguiu, velho, tá lá filmado, tudinho. Até você, seu pai, sua mãe assistindo diz, porra, não é ele, velho, não é ele, não é ela, não é ela, não é ela. Todo mundo diz que não é você, mas tá lá, foi você. O Detran pode dizer, não vou dar habilitação. Não pode, velho, não pode, vai ter que dar habilitação. Por quê? Porque é uma licença. Ó, cai muito em prova isso. A habilitação, a CNH, é uma licença, né, que o Estado dá a você. Então, o Estado, se você fez todos os trâmites, o Estado vai ter que conceder a você. Mesmo que o Estado olhe para você e diga, eu vou conceder, viu? Agora, se fizer merda, eu caço. Beleza? É a mesma coisa do prédio. O prefeito diz, beleza, vai construir. Agora, se fizer merda, a gente embarga a obra. Deu para entender? É a mesma ideia, ok?
Atos enunciativos. A administração também pode fazer atos enunciativos. O que é isso? É quando a administração dá certidões, atestados, a quem? Aos particulares. Certo? Então, a certidão de nascimento é um ato administrativo? É. Fulaninho nasceu, tá, certidão de óbito, de casamento. Então, a administração está certificando aquilo ali, é um ato administrativo, está certificando que aquilo ali aconteceu, certo? Então, a administração é uma espécie de ato feito pela administração e essa espécie se enquadra aqui, enunciativo. Beleza? Entendeu? Qual é a diferença de certidão para atestado? Na certidão, a administração, ela só diz o que já aconteceu. Beleza? Certidão de nascimento, ela só está dizendo que alguém já nasceu. Certidão de óbito, ela só está dizendo que alguém morreu. Beleza? Ela só espelha, ó, aqui, ó. Ela está espelhando uma coisa que aconteceu antes. Beleza? Certidão de casamento. O marido e a mulher se casaram, os noivos se casaram, né? Certidão de óbito, é? Bicho escroto da porra. Já da tua mulher saber disso, miserável. Filma ele aqui, Cleite, eu vou mostrar isso à mulher dele. Aí vai ser certidão de óbito mesmo. O noivo e a noiva se casaram e o Estado agora está certificando, está espelhando ali o que aconteceu, diferente do atestado. Vamos dizer, você é servidor, o atestado, você é servidor público e você pega uma doença, sei lá, aí você vai para a junta e a junta vai atestar o que a junta está vendo, a junta está atestando aquela situação. Deu para entender? Então, que ato é esse? É um ato enunciativo. A administração está dizendo ou o que ela já viu ou o que ela está vendo ali no momento. Beleza? E ato punitivo. Porra, isso tem pra caralho, velho. Tem pra caralho na administração. A administração, ela pode punir, né? Ela pode punir. Agora, massa que ela pode punir o servidor, então ela pode punir também os particulares, certo? O servidor, obviamente que o cara está dentro da administração pública. E uma sanção punitiva do particular, ela vai punir por alguma coisa. Se liga, olha para cá. Nesse ato punitivo, nessa sanção, quando a administração pune o servidor, ela está se vestindo de qual poder? Ó, esse é o erro. Esse é o erro. Não é, cara, é poder disciplinar. Poder disciplinar. Tem que se lembrar disso, velho. Poder hierárquico, ele organiza a administração. Ó, o poder hierárquico, lembra, delegação e avocação. Delegação e avocação. Poder disciplinar, sanção. A sanção entrando, beleza? A Pacovan. Pacovan entrando, velho, com força, velho. Aí pensa, vamos lá. Ato punitivo é um ato feito pela administração, em forma de sanção. Quando esse ato é com os agentes públicos, ela se vestiu de qual poder? Disciplinar. E quando é com o particular, ela se vestiu de qual poder? De polícia. Oh, muito massa, velho. Muito massa isso. Exatamente, ela se veste de poder de polícia. Pô, acho muito, muito legal isso. Dá pra gente associar, velho, as aulas, tá ligado? Então, vamos pensar mais. Vamos lá. A pergunta agora, pra gente ir pro intervalo. Para que haja esse ato punitivo, quem responder agora é o pica dos picas. Para que haja esse ato punitivo, tem que haver o quê? Um quê? Todo mundo quer ser o pica dos picas. Como é? Não. Certo. Para que haja essa punição e para que a administração haja com esse ato punitivo, se vestindo ou de poder disciplinar ou de poder de polícia, tem que haver o quê? Uma irregularidade, beleza. E uma fiscalização, beleza. E esses caras aqui, eles se abraçam em quê? Contraditório ampla defesa, beleza. Contraditório e ampla defesa, massa, velho. É isso aí, é essa ideia. Esses caras, eles se abraçam no contraditório e ampla defesa e eles se abraçam também, cara, num devido processo legal. Tem que haver, velho, um devido processo legal, tanto na esfera administrativa como na esfera particular. Tanto no poder disciplinar, quanto no poder
de polícia tem que haver um devido processo legal. E nesse devido processo legal tem que haver o quê? Contraditória pela defesa. Por quê? Porque todo mundo tem o direito de se defender. Tá ligado? Beleza? Show de bola? Requisitos de um ato administrativo. Pronto? Posso? Vamos lá, olha para cá. Para a gente terminar a nossa aula com bastante excelência hoje, bastante excelência, certo? Estamos de volta aqui, cursinho PhD Cursos, Direito Administrativo, professor Antônio Helder. Atos administrativos, a gente percebeu que a gente analisou a classificação e analisou as espécies dos atos administrativos. Agora, olha para mim. Agora nós vamos analisar os requisitos e elementos do ato administrativo e os atributos do ato administrativo. Aqui eu apaguei por causa do negocinho. Preste atenção, olha para mim. Em questão de prova, ninguém copia agora, ninguém copia. Eu vou dar um tempo para copiar. Vou dar um tempo. Em questão de prova, o que é necessário saber, Aline, é requisitos e elementos do ato administrativo. Mesmo que a doutrina não trate dessa forma, requisitos e elementos, mas a prova trata dessa forma. E o CESP trata dessa forma, então a gente vai tratar dessa forma. Tá certo? Então, por quê? Porque a gente quer passar na prova. Véio. Então, quais são os requisitos e os elementos do ato administrativo? Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Com, for, fim, mo, ob. Então, você vai botar isso na sua cabeça. Com, for, fim, mo, ob. Pô, isso não esquece. Isso aí, meu irmão, é igual macumba, velho. Quando entra no seu corpo, velho, nunca mais você esquece. Lascou, é igual... É isso aí. Com, for, fim, mo, ob. Então, competência. Quem é que tem competência para tal? Vê, eu fiz um ato administrativo, ó. Só tá vindo esse na minha cabeça hoje. Também, pô, o edital foi hoje, né? Edital. O edital da Polícia Militar do Estado de Alagoas, certo? A briosa Polícia Militar do Estado de Alagoas. Edital. Quem foi que fez o edital? O Poder Executivo do Estado, certo? O governador sancionou lá o edital e tal. Então, nesse edital tem que haver competência. O cara que fez esse edital, o cara que publicou esse edital, que colocou na praça o edital, ele tem que ter competência. Não poderia o prefeito de Maceió fazer o edital da Polícia Militar de Alagoas. Simples. Pô, isso é muito simples. Isso é muito simples. Certo? Então, quem é que dá boa pergunta de prova? Quem é que dá essa competência? Quem é que dá essa competência? A lei. É a lei que dá essa competência. Então, tem uma lei dizendo que o governador é quem pode lançar o edital e nomear policiais do Estado. Então, se tem na lei, então que é a lei que determina. Beleza? Entendido? Essa competência, ela é irrenunciável, inderrogável, improrrogável, intransferível e imprescritível. Então, a competência, o cara não pode dizer, eu sou competente para isso, mas eu não quero ser, não. Não pode. Não pode. Certo? Então, tem essa ideia. Professor, há uma transferência de competência total? Não pode haver uma transferência de competência total. Vamos dizer, o cara é governador do Estado e vai transferir totalmente a sua competência para outra pessoa. Não pode. Ok? Não pode. Então, vamos ver como é que o CESP se comporta com isso aqui. Eu coloquei aqui umas questões para vocês. Competência. A questão é a 88681. Encontraram? Eu acho que é a segunda questão que a gente está fazendo hoje, né? É? Show de bola. Então, vamos lá. Primeiro, quem é que dá a competência? É a lei. Ou a lei ou a Constituição, certo? Ou a lei ou a Constituição. Há uma questão que diz aí, ó. Pelo Instituto da Delegação, ocorre a transferência do requisito da competência. Então, pelo Instituto da Delegação, ocorre a transferência do requisito da competência. Essa questão está errada. Essa questão está errada. Por quê? Porque se ele vai... Olha para mim, olha para mim. Eu sou o agente público, eu sou o chefe de determinado órgão. Eu vou delegar algumas funções para o meu subordinado. Eu vou delegar a minha competência geral? Não tem sentido, velho. Não tem sentido. Errado. Próxima questão. Diz assim. O poder legal conferido ao agente público para o desempenho específico das atribuições de seu cargo. Beleza. É porque no meu aqui tá invertido. Vamos lá.
No âmbito da administração pública, a competência pode ser objeto de delegação ou de avocação, mesmo quando seja atribuída em lei a competência a determinado órgão ou agente com exclusividade. Presta atenção, presta atenção. Se a competência, se a lei determina, olha para mim, se a lei determina que determinada competência é exclusiva daquele cara, ele não pode delegar atribuições ao subordinado. Vocês me entenderam? Entendeu? Se a lei disser que a competência é exclusiva daquele cara, ele não pode delegar. Ok? Vamos nesse sentido. Então, quando diz assim, ó, no âmbito da administração pública, a competência pode ser objeto de delegação ou de avocação, mesmo quando seja atribuída em lei a competência a determinado órgão ou agente com exclusividade. Errado. Errado. Puxa uma setinha e bota aí. Artigo 13 da Lei 9784. Artigo 13 da Lei 9784. 9784. Essa é a lei do processo administrativo. Que ela diz, se a competência se é de competência exclusiva, não pode ser delegada. É uma questão lógica. Próxima. O poder legal conferido ao agente público para o desempenho específico das atribuições de seu cargo constitui o requisito do ato administrativo, ou seja, o requisito da competência. Vou repetir. O poder legal, ou seja, o poder que a lei dá, o poder legal conferido, ou seja, o poder que a lei dá ao agente público para o desempenho específico das atribuições de seu cargo, constitui um requisito do ato administrativo, ou seja, o requisito da competência. Lindo, pô. Lindo. Bota aí, conclusão de competência. Ó, o requisito que a lei dá ao camarada que é servidor público, esse requisito está dentro de quê? Da competência. Beleza? Todo mundo entendeu a competência? Muito bom, cara, muito bom. Vamos para a forma. A forma é como o ato ele vai se constituir. Beleza? Esse ato aqui, qual foi a forma dele? É de tal. Certo? Geralmente, a forma, o ato, diz assim, a forma do ato é a forma escrita. Beleza, show de bola. Essa forma seria a forma... Oi? A forma convencional, exatamente, a forma convencional, muito bom. Mas a gente também tem uma ideia da forma em sentido amplo. Como seria o procedimento que iria fazer. Então, forma é como vai se formar o ato administrativo. No sentido mais amplo seria de forma escrita. Por quê? Porque tem que sempre estar dentro da lei. Né? Sempre estar dentro da lei, tem que ser por escrito, tal. Também pode vir por gestos. Por exemplo, o gesto do agente de trânsito é um ato administrativo? É um ato administrativo, certo? Então, a forma é nesse sentido. Regra, forma escrita. A exceção, gestos, sinais também são. Por quê? Porque o gesto do agente de trânsito, por exemplo, é um ato administrativo. O som do silvo do apito, né? Que é o silvo do agente de trânsito, é um ato administrativo? É. Então, qual é a forma? A forma lá é específico desse ato. Deu para entender a ideia? Vamos ver aí se tem uma questão sobre forma. Não, sobre forma não tem não. Finalidade. A finalidade sempre deve ser o interesse público, certo? Então, não tem como haver outra finalidade. Sempre é o interesse público, certo? A finalidade sempre é o interesse público, certo? Então, eu vou ter a finalidade como pressuposto inicial e eu vou ter também o efeito jurídico imediato que o ato administrativo faz. Seria assim. Uma construção de uma escola. Qual a finalidade? A finalidade é o interesse público, certo? É a finalidade imediata, é o interesse público. E há por trás disso aí uma finalidade imediata, que é o quê? Que é a construção, a licitação que vai ser aberta. Então, toda essa ideia aí, certo? Vamos para algumas questões de finalidade. Finalidade tem a questão 647294. Eu acho que é na sequência aí. É?
Assinale a opção correta a respeito dos atos administrativos. Vê a letra B. Vê a letra B. A letra B aí. Dá uma olhada na letra B. Vê se está certa essa letra B. Tá certo, não tá? Então, tá certa a letra B. Diz assim, ó. A alteração da finalidade expressa na forma legal ou implícita no ordenamento da administração caracteriza desvio de poder que dá causa à invalidação do ato. Na aula passada, a gente percebeu que... Na aula passada, olha para cá. Na aula passada, a gente percebeu que abuso de poder é gênero que vai ter duas espécies, que é excesso de poder e desvio de poder, desvio de finalidade. Ó, se há um desvio, se há um desvio de finalidade, então há automaticamente um abuso de poder. Esse abuso de poder deve ser extinguido do ato administrativo. Por quê? Porque isso gera uma ilegalidade. Certo? Isso gera uma ilegalidade. Então, aí a questão diz, a alteração da finalidade, ou seja, não chegar à finalidade, que é o interesse público, a alteração da finalidade expressa na norma legal ou implícita no ordenamento da administração, caracteriza-se desvio de poder. Caracteriza, sim, desvio de poder. Que dá causa à invalidação do ato. Sim, dá causa à invalidação do ato. Por quê? Porque esse ato vai ser ilegal. Certo? Sim? Entendeu? Vamos lá. Falado isso, eu quero que você entenda o seguinte. Isso aqui, tem sempre que estar dentro da lei. Sempre tem que estar dentro da lei. Sempre tem que estar vinculado. Então, um ato vinculado, ele tem, a lei determina a competência, a forma e a finalidade, o motivo e o objeto. Não há uma abertura, discricionariedade, não há uma abertura para uma escolha do administrador. Um ato discricionário, que vai haver uma abertura de escolha do administrador, mesmo o ato sendo discricionário, mas a competência, a forma e a finalidade é vinculada. Traduzindo, olha para mim. No ato discricionário, mesmo havendo esse limite, mesmo havendo essa abertura de análise de mérito a partir do administrador, mesmo havendo isso, mas a competência, a forma e a finalidade sempre vai ser vinculado. Tá certo? Sempre vai estar dentro da lei. Então, o que é que o administrador ele pode analisar? Ele pode balizar, analisar pela questão de mérito. Ele pode analisar o motivo e ele pode analisar o objeto. Mas competência, forma e finalidade é sempre dito pela lei. Não há uma escolha de competência no ato administrativo. Ou o cara é competente para aquele ato ou não é. Beleza? Entenderam? Então, o mérito administrativo, a análise de oportunidade e conveniência, ela é formada no motivo e no objeto. Tá certo? O ato vinculado, a lei determina competência, forma, finalidade, motivo e objeto. O ato discricionário, a lei vai determinar competência, forma e finalidade. Porém, vai haver abertura, no ato discricionário vai haver abertura entre o motivo e o objeto, para que o administrador faça com o que ele achar melhor, buscando sempre o interesse público, buscando sempre a coletividade. Vocês entenderam? Fui claro? Beleza. Motivo. O motivo é o pressuposto de fato e de direito. Então, pressuposto de fato, que é a ação, e de direito, que é o que está dentro da lei. Tem que entender que o motivo ele é diferente da motivação. A motivação é o que o cara vai explicar no ato. Aquilo ali é a motivação. Por exemplo, a Aline está
é servidora e o chefe do órgão que ela trabalha quer transferir ela para outra cidade. Então, o que ele vai fazer? Ele vai motivar, certo? Então, isso aí é a motivação. Diferente do motivo do ato administrativo. Porque o motivo, pronto, a motivação é o seguinte. O motivo é transferência de servidor. A motivação é transferência da servidora Aline para a cidade tal, porque o servidor lá tirou férias e não tem ninguém para ficar no local. Então ela vai tirar as férias do cara lá. Deu para entender a diferença? O motivo seria o quê? Transferência por um mês da servidora para ocupar o cargo lá que está vago, porque o cara tirou férias. E a motivação é dizendo por quê. Ela está tirando, ela vai ser movida por um mês, tal, porque o cara entrou de férias. Então tem que entender que o motivo é diferente da motivação, certo? Todos os atos administrativos precisam ser motivados, quase todos, exceto o de carga em comissão, que é de livre exoneração e livre... Todos os atos administrativos têm que ser motivados, quase todos, exceto um, que sempre cai em prova, que é o cargo em comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração. Então, se liga, todos os atos administrativos têm que ser motivados, exceto o cargo em comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração. Quem é que diz isso? A lei. A própria lei diz isso, tá certo? Vamos lá. Tem um negocinho chamado teoria dos motivos determinantes. Isso aqui, de vez em quando, cai em prova, teoria dos motivos determinantes. O que é isso, Helder? É o seguinte, é uma teoria que é dito o seguinte, o motivo tem que ser justo. Tem que ser justo, pô. Justo para quê? Justo para a administração pública. Eu não posso remover o servidor porque eu não gosto dele. Não posso. Então, a teoria dos motivos determinantes determina que os motivos eles têm que ser justos de acordo com o interesse público. Certo? Então, o nome disso é teoria dos motivos determinantes. Vai para a questão aí 27, 42 e 44. A questão diz o seguinte. Não é possível, nos atos administrativos, haver a dispensa de sua motivação. Errado. Por quê? Porque tem um só exemplo que que é cargo em comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração. Esse exemplo, ele pode ser sem motivação, certo? Então, quando diz, não é possível, nos atos administrativos, haver a dispensa de sua motivação. Então, não pode, tá certo? Ok? Isso, coloquem aí. Exemplo é o cargo em comissão. E para finalizar nossa aula aí, e o objeto, por sua vez, é o que o ato administrativo vai buscar, certo? O objeto é a concretização do ato administrativo, certo? Construção de uma ponte para ligar os dois lados do rio. Então, o objeto é exatamente a construção da ponte. O objeto é como se fosse a coisa em si. A coisa. Construção da ponte. Então, qual é o objeto? A ponte. Construção da praça. Qual é o objeto? A praça. Construção da escola. Reforma da escola. O objeto desse ato administrativo. Vamos lá. Reforma de uma escola. Reforma de uma escola. Quem é que tem competência? O prefeito. Qual é a forma? Vai fazer uma licitação lá, vai fazer, está dentro da lei, tal. Finalidade, o interesse público, reforma da escola. Qual o motivo? Ele vai dizer o pressuposto de fato, que é a reforma em si, o de direito, que está dentro da lei, que precisa, tal, certo? E o motivo é a própria coisa, a própria reforma. É o ato, é a concretização do negócio, entendeu? Beleza? Sim ou não? Show de bola, meu irmão. Então vamos lá. Para a gente encerrar, vamos falar sobre os atributos do ato administrativo. Atributos do ato administrativo para a gente encerrar. Presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. Vamos de um por um. Presunção de legitimidade. Um ato administrativo, qualquer ato administrativo,
reforma de uma escola. Aí o prefeito ele vai fazer o ato, certo? Vai escrever todo o ato. Então, pô, presume-se que aquele ato seja legal. Presunção de legitimidade. Presume-se que o ato feito pelo agente administrativo, pelo prefeito nesse exemplo, presume-se que o ato seja legal, esteja dentro da lei, não esteja abusando nada. Presume-se isso, certo? Como se presume, então, não é a presunção de legitimidade, não é uma coisa absoluta. Então, se há uma presunção de legitimidade, presume-se que seja dentro da lei, mas essa presunção é relativa. Coloquei uma questão aí para vocês. A questão 37.18.81. Diz assim, ó. Em decorrência do princípio da legitimidade aplicada à administração pública. Boa. Volta. Em decorrência do princípio da legalidade aplicada à administração pública, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade. Certo, velho. Então, e a decorrência de quê? Do princípio da legalidade. Presume-se que o ato administrativo seja legal, seja legítimo. Tá certo? Vamos para a próxima. O princípio da presunção da legitimidade ou de veracidade, que são sinônimos, retrata a presunção absoluta de que os atos praticados pela administração pública são verdadeiros e estão em consonância com as normas legais pertinentes. Certo ou errado? Errado. A presunção absoluta deixa a questão errada, certo? Então, os atos administrativos eles são presumidamente legítimos, certo? Mas essa presunção ela é relativa, tá certo? Por quê? Porque não vai ter nunca uma certeza que o cara não está abusando do poder, beleza? Então, é presumidamente, tá ligado? É presumidamente legítimo, mas essa presunção é relativa, beleza? Coloca isso na cabeça, ok? Próximo, imperatividade. Imperatividade, professor, o meu filho é imperativo, é porque não para. Não, pô, não é isso não. Imperatividade é que a administração pública, quando ela faz um ato, ela pode impor a terceiros o poder desse ato sem precisar que o terceiro concorde ou aceite, certo? Por exemplo, vamos imaginar o exemplo a administração transformou a rua que era mão e contramão em só mão. Agora não vai mais poder vir por essa rua. Vai precisar perguntar aos moradores se eles querem transformar aquela rua em só mão? Não. Vai precisar perguntar no bairro, fazer uma votação ou no bairro? Não, pô, não precisa. Por quê? Porque o ato administrativo, ele é imperativo, ele tem imperatividade. Ele se impõe aos terceiros sem precisar que os terceiros concordem ou não. Deu para entender? Simples, né, velho? Perceba que requisitos e atributos é muito melhor do que espécies e classificação. Eu coloquei uma questão aí, diz assim, ó. A questão 28.10.5.2. Diz assim. É o atributo da autoexecutoriedade o que permite à administração pública aplicar multas de trânsito ao condutor de um veículo particular. Está errado, está errado. A imposição de multas de trânsito constitui a instituição unilateralmente de obrigações a terceiros. Vale dizer se a necessidade de prévia concordância do destinatário. Então, o que é que eu quero dizer? Presta atenção numa coisa que eu estou falando. A multa de trânsito, ela é sempre a questão de prova. Multa de trânsito é sempre a questão de prova, certo? Então, a multa, ela é uma característica da imperatividade da administração pública. Por quê? Porque o cara aplica a multa de trânsito e não precisa perguntar ao condutor se ele quer ou não que haja aquela aplicação de multa. Tá certo? Aí o que é que acontece? O que é que acontece? A multa, ela leva a gente a pensar que o atributo do ato administrativo da multa é a autoexecutoriedade, quando não é. O atributo da multa é a imperatividade. Tá certo? Tem que se ligar nisso aí.
o atributo do ato administrativo da multa é a imperatividade, não é a autoexecutoriedade, certo? Beleza? Por quê? Quer ver, ó? Ó, na imperatividade, a administração impõe ao terceiro, independente da concordância. O atributo autoexecutoriedade, a administração ela não precisa ir para o Poder Judiciário para pedir, para agir. A administração ela age, por quê? Porque ela tem poder de autoexecutoriedade, certo? O exemplo da multa. A multa leva sempre a gente a pensar que é a ideia da autoexecutoriedade, mas não é. Multa de trânsito, caiu na prova multa de trânsito, é o atributo da multa de trânsito, vai para a imperatividade. Por quê? Porque aqui a administração só pode cobrar a multa e obrigar o cara a pagar através de um processo judicial. A administração vai ter que ir para a justiça para obrigar o cara a pagar, beleza? Então, como a administração... Por quê, cara? Vê, pensa assim, multa de trânsito. Você... É uma complicação multa de trânsito, mas vamos pensar. Você levou a multa, chegou a notificação da autuação na sua casa. Você é obrigado a pagar? Não. Você não é obrigado a pagar. Aí, depois, você vai pagar o licenciamento do carro no final do ano, no começo do outro ano. Aí você só pode licenciar o carro se pagar a multa, né? Aí, há uma discussão aí que essa multa... Vocês lembram que teve uns advogados que entraram na justiça e não sei o que não precisava pagar a multa, para não pagar o licenciamento do carro, tá, essas coisas. Então, a multa, coloque multa na sua cabeça. Vamos lá. Então, atributos do ato administrativo: presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade, tipicidade. Imperatividade impõe o terceiro sem ele precisar de concordar. Autoexecutoriedade não precisa pedir autorização ao Poder Judiciário. E a tipicidade é a ideia seguinte: o ato administrativo ele tem que estar definido pela lei como apto a produzir determinado resultado. Vamos lá. Pô, o cara vai construir uma ponte para ligar os dois lados do rio. Tem tipicidade? Tem. Por quê? Porque vai ter lei explicando, determinando a finalidade pública, né? Vai ter uma lei determinando a competência para fazer aquela coisa, a finalidade, o interesse público. Então, a tipicidade tem sempre que estar dentro da lei. Então, se não tiver dentro do interesse público, se não tiver dentro da legalidade, aquele ato é ilegal. Tá certo? Então, para finalizar, vamos entender o seguinte. O poder vinculado, eu vou ter todos os requisitos sem nenhuma parte que o administrador possa modificar. Exatamente. E o poder discricionário, eu vou ter o motivo e o objeto, que são abertos para o administrador, não é de bolo, é nos limites que a lei dá. O administrador ele vai determinar o que é mais oportuno e o que é mais conveniente para a administração pública, certo? Então, resumindo, os requisitos e elementos: competência, forma, finalidade, motivo e objeto, e os atributos do ato administrativo: presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade, tipicidade. Eu coloquei uma questão aí para vocês de tipicidade. Antes, autoexecutoriedade. Questão 27.5088. Diz assim: mesmo os atos administrativos sendo autoexecutáveis, ou seja, podendo ser executados sem prévia autorização judicial, como ocorre no caso da demolição de obras realizadas por particulares em terras públicas, nada impede que o interessado provoque o Poder Judiciário visando a anulação do ato. Certo, é correto. Isso é o quê? Contraditório pela defesa. Mesmo o ato, olha para cá, mesmo o ato tendo poder de autoexecutoriedade, nada impede que o particular entre na justiça visando a anulação do ato, certo? Tipicidade. Com relação aos atos administrativos, assinala a posição correta. Imperatividade é um atributo existente em todos os atos administrativos. Vamos lá. Imperatividade é um ato
é um atributo existente em todos os atos administrativos, certo ou errado? Errado, pô. Vai ter atos administrativos que não vai poder ter imperatividade. B, motivo é o resultado que a administração quer alcançar com a prática do ato. Motivo, olha para cá. Motivo é o resultado que a administração quer alcançar com a prática do ato. É o motivo? O objeto é o resultado que a administração quer alcançar, certo? É o objeto, ok? C, tipicidade é um atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei, aptas a produzir determinados resultados. Até aí, corretíssimo, certo? Trata-se de decorrência do princípio da legalidade, que afasta a possibilidade da administração praticar atos inonimados, ou seja, atos sem nomes, atos desconhecidos. Certíssima a questão. A questão está certíssima. Coloque aí, puxa uma setinha e coloque aí. Conclusão de tipicidade. Conclusão de tipicidade. Letra D diz assim: a presunção de legitimidade é o atributo pelo qual o ato administrativo pode ser posto em execução pela própria administração pública, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Autolegitimidade, presunção de legitimidade diz sem necessidade de autorização do Poder Judiciário. É isso? Não. Sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário é a autoexecutoriedade. Puxa uma setinha aí, coloca autoexecutoriedade. E o último diz assim: a competência para a prática de ato administrativo nem sempre decorre de lei e não pode ser objeto de delegação ou de avocação. É errado, né? A competência decorre de lei, sim, e pode ser objeto de delegação, salvo se houver uma competência exclusiva, aí é que não pode, certo? Ok? E para a gente encerrar, vamos lá. Para a gente finalizar, atos administrativos com excelência, extinção dos atos administrativos. Para eu extinguir um ato administrativo, tem 3 modalidades: anulação, revogação e convalidação. A anulação é quando o ato é ilegal. Houve ilegalidade no ato, esse ato tem que ser anulado. Anulado por quem? Ou pelo Poder Judiciário, quando o Poder Judiciário é provocado, ou pela própria administração, de ofício, ou quando ela é provocada. Quando a administração faz de ofício, ela está usando qual dos seus poderes? Poder de autotutela, exatamente. Então ela está usando o poder de autotutela. Se liga que o judiciário, ele sempre tem que ser provocado. Sempre tem que chegar lá no judiciário e chamá-lo, certo? Pelo quê? Princípio da inércia judicial. Então, o Poder Judiciário ele nunca pode agir sozinho. Nunca não, né? Mas ele não vai agir sozinho, ele tem que ser provocado. Então, o ato foi ilegal, tem vício de ilegalidade, ele tem que ser anulado. Porém, se o ato não for mais conveniente ou não for mais oportuno para a administração, a própria administração, por seu juízo de valor, ela pode revogar aquele ato. Então, entenda, o ato não é ilegal. O ato não é mais oportuno ou não é mais conveniente para a administração pública. Só a administração pode revogar os seus atos, certo? O Poder Judiciário não pode. Já falamos aqui nessa sala que isso afeta o princípio da divisão dos poderes, certo? E a convalidação é como se houvesse um ato, esse ato tem defeito de legalidade e esse ato no requisito competência, esse ato ele volta e alguém ajeita ele e ele se torna legal. Vou dar um exemplo aqui. É a correção do ato. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você é policial num batalhão. Você é policial no batalhão. E só quem pode lhe remover é o coronel. Então vem um capitão e remove você para outro batalhão. Para outro batalhão. O que acontece? Acontece que esse ato é um ato ilegal. Só que,
Aí você pega, vai para o batalhão, aí entra o processo, tal, esse ato é ilegal, porque dentro da lei que tem que fazer é o coronel. Só que, se o coronel pegar, vamos dizer que o ato do capitão está aqui, nesse papel, certo? Aqui está a assinatura do capitão. Capitão, não sei o que lá. Se o coronel pegar esse mesmo ato aqui, tirar o nome do capitão, estou dando um exemplo bem tosco para vocês entenderem. Se o coronel pegar, tirar o nome do capitão e assinar, coronel, não sei o que lá, o ato foi convalidado. Deu para entender? Ele fez uma correção do ato. Então, o que acontece? Esse ato, ele gerou dentro da ilegalidade, só que ele volta, efeito ex tunc, ele volta e agora, como o coronel assinou, esse ato agora está válido. Beleza? Só para encerrar. Na anulação, o efeito ex tunc. O que acontece? O ato foi feito, gerou direitos, gerou efeitos, só que quando foi analisada a ilegalidade dele, ele volta, certo? Efeito ex tunc. Ele volta para o início. Então aquilo ali tudo está ilegal. Tudo que o ato fez foi ilegal. Por quê? Porque desde o começo ele era ilegal. Revogação, como o ato é legal, ele estava produzindo seus efeitos. O ato estava produzindo seus efeitos. Chegou aqui, a administração percebeu que não era mais conveniente e oportuno. Daqui para frente, esse ato não vai mais produzir seus efeitos. Mas os efeitos que foram produzidos, por estarem dentro da legalidade, ainda estão válidos. Então o efeito aqui é ex nunc. Beleza? Vocês já viram alguém dando um exemplo para o cara decorar ex tunc e ex nunc? Não? É como se fosse assim, testa e nuca. Bota na cabeça assim, testa e nuca. Ex tunc, testa e ex nunc. Você está parado. Você é um ato. Você é um ato. Para encerrar, viu? Você é um ato administrativo. Aí o ato produziu efeitos. Beleza? Produziu efeitos. Aí esse ato foi ilegal. Precisa de anulação. Então, ex tunc. Aí, pensa assim, é como se batesse na testa, aí ele volta e aqueles efeitos que ele produziu tem que ser apagados. Beleza? Por quê? Porque o ato era ilegal. Certo? Então vamos lá. Eu sou o ato, eu produzi efeitos, produzi Chega um momento que alguém se liga que esse ato é ilegal. Alguém quem? Ou o judiciário ou a administração. Beleza? Ou o judiciário provocado, ou a administração, ou provocado, ou ela mesma de ofício. Então ela diz, pô, esse ato é ilegal. Então tudo que foi produzido aqui atrás está ilegal. Então tem que fazer alguma coisa para esse ato voltar lá. Então, ex tunc, pensa na testa, voltou lá para trás. Beleza? Ex nunc, eu sou o ato, para produzir efeitos. A administração olha para o ato e diz, pô, esse ato não é mais conveniente, ou não é mais oportuno. Então, daqui para frente, esse ato não vai mais produzir nada. Ex nunc, nuca, beleza? Então, daqui para frente, não vai produzir mais nada, beleza? Coloque isso na cabeça, tá bom? Valeu, galera, bom final de semana para vocês, estudem, qualquer coisa estamos aí.